eu comecei a mentoria que eu havia proposto aí para os alunos, e alguns alunos quiserem, e a mentoria é um pouquinho diferente do curso online. Mas eu quero explicar uma coisa muito bacana. E aí no sábado e no domingo eu fiquei pensando, como é que a gente pode começar a mentoria de uma forma diferente? A mentoria é muito mais ao vivo, é muito mais, a gente se doa muito mais, a gente pega na mão realmente dos mentorandos, né? E eu falei, olha, quem mora no Rio, na segunda-feira eu tenho uma vistoria na concessionária de água, quem quiser ir, pode me acompanhar. E 2 desses mentorandos, o Mário e a Edilane, foram comigo na mentoria, na vistoria de segunda-feira. E aí eles conseguiram sentir toda essa energia da primeira vistoria, que o que preocupa muito é, você faz o curso, você tem um curso técnico superior, você faz um curso de capacitação, você se cadastra, aguarda a primeira nomeação, é nomeado e você tem que ir para o embate. Você vai ter que apresentar propostas de honorários e vai ter que fazer a vistoria. Não é assim que funciona? É. E eles já se anteciparam, mesmo não sendo nomeados, eles foram na minha vistoria como meus assistentes técnicos, né? Foram como assistentes do perito, é possível também. E eles foram e eles tiveram esse primeiro contato com a vistoria. Foi numa comunidade, chama a Comunidade da Fazendinha, o SEDAI estava entrando com uma ação contra essa comunidade para fazer uma desapropriação em algumas residências, porque as residências estavam construindo na faixa não edificante. O que é isso? Quando você passa com uma linha, seja de água, seja de energia, pensa é mais fácil uma linha de transmissão, né? São aqueles cabos enormes que passam em cima. Você passa aí na estrada, está cheio daqueles cabos. Mas esses cabos também chegam dentro de cidades. E naquela faixa onde passam os cabos, tem uma distância mínima que você não pode construir. Por motivos óbvios, né? Porque se rompe um cabo desse, cai em terra, queima todo mundo. Então chama essa faixa de domínio, faixa de servidão, faixa não edificante. Nesse caso, era uma tubulação de água que passava embaixo dessa comunidade, que em dado momento teve um rompimento da tubulação, e esse rompimento que acabou danificando algumas residências no entorno, e o SEDAI entrou com uma demanda contra essas residências para serem desapropriadas. Mas os fatos interessantes. Primeiro que tinha umas 10 pessoas na vistoria. Você chega numa comunidade, lá você chega, você tem que sempre ser bem simpático, conversar com todo mundo. Aí você chega, o pessoal fala, eu vou te levar no dono da casa. Aí você começa a entrar naqueles corredores todos lá, e eles te apresentam, deu tudo certinho, apresentaram no lugar certo, foi muito bacana, inclusive, junto lá com o pessoal do SEDAI, tinham uns 5 ou 6 profissionais do SEDAI, e a gente conseguiu fazer a vistoria. Mas o mais interessante é que a tubulação, eu queria que vocês colocassem aqui, ó, se vocês estão assistindo, se estiverem prestando atenção, coloca aqui, de que ano vocês acham que é essa tubulação que rompeu embaixo aí da comunidade? Coloca aí, coloque aqui, ó, 1000 e tanto, 2000 e tanto. Quando vocês acham que é essa tubulação que está enterrada lá? Vão colocando que eu quero ver se alguém aqui consegue acertar. Oi, Edilane. Edilane estava lá com a gente, Edilane. Depois manda um recado, é que aqui eu não consigo chamar alunos para conversar, mas a Edilane estava lá com a gente fazendo a vistoria. Deixa eu ver se o Mário também entrou. Eu não sei se o Mário está aqui também, mas os dois foram comigo. E a Edilane sabe. Olha lá, 1980 o Marcos colocou. Olha lá, você, André, fica dando spoiler. Você fica dando spoiler, André, da época do Império, pessoal. A tubulação de água, né, que a gente acaba consumindo água e tudo mais, ela de ferro fundido, e como o André falou, mas você já sabia, né? Ó, é de 1860, salvo engano. A Edilane pode... Diga lá, Edilane, você deve lembrar direito da data, acho que foi 1860 mesmo, né? Mas vocês têm uma ideia de o que passa por baixo da gente, coisas assim da época do Império, E uma dessas tubulações rompeu, e quando rompe, imaginem que no rompimento, o vazamento é de 200 litros por segundo. 200 litros por segundo é um tiro, pessoal. Se pensa em um segundo, né?
Pega aí, você toma 1 litro de água, pensa em 200 litros em 1 segundo, isso aí estoura, acaba com a residência, acaba com o entorno, tudo afunda, acaba, é 1860, a Edilane está aqui, ó, da época do Império, 1860, a Edilane estava com a gente lá, ela conseguiu participar. Depois até manda aqui se você gostou, o que você achou, escreve um pouco para o pessoal o que você achou da sua primeira vistoria, se no começo você também teve aquele friozinho na barriga, comenta com o pessoal que eu acho interessante. Mas aí fizemos a vistoria, foi tudo ok, deu tudo certinho. Agora tem o trabalho de elaborar o laudo para ver quem tem razão, né? E aí esse é o trabalho do perito. A gente traz todos os subsídios técnicos lá da vistoria, mas mais importante é analisar a documentação existente dentro do processo. Petição inicial, contestação, réplica, questionamentos das partes, para ver efetivamente se existem documentos que consigam te dar o embasamento técnico necessário para você elaborar o seu laudo de uma forma devida. Lembra que eu falo, eu vou comentar aqui algumas coisas da Masterclass, mas eu vejo às vezes peritos antigos reclamando da profissão e tudo mais. Eu falo o seguinte, em qualquer profissão você pode reclamar. Em qualquer profissão existem os competentes e aqueles que ficam no estado de inércia. Eu não vou dizer que é incompetente, mas que às vezes não está tão interessado em trabalhar. Na perícia, se você tiver bastante comprometido, é vistoria e é perícia o tempo todo. Ó, Edilane esteve com a gente, Edilane e o Mário estiveram comigo lá na segunda-feira. Ontem, terça-feira, eu fui para a periferia do Rio de Janeiro, fiz eram 7 vistorias, consegui fazer só 6. Amanhã eu vou fazer mais 6 ou 7 vistorias, convidei inclusive o Mário, que participou na segunda, ele vai comigo amanhã. Então esse é o ritmo. Eu gosto de trabalhar no volume, tem gente que gosta de trabalhar nas grandes causas. Cada um tem que saber o foco de atuação, cada um tem que fazer o seu planejamento e conseguir suas nomeações atreladas a isso. Então, é só não reclamar, pessoal, que eu falo. Não adianta profissional antigo falar, mas eu não ganho. Você só está reclamando. Eu, na época de pandemia, sempre estava recebendo lá do quê? De perícias que eu fiz ao longo do ano passado. Na verdade, recebi, em menos de um ano eu estava recebendo. O que não pode, essa crença que as pessoas têm, mas isso é muito ruim. Qualquer profissão é ruim se você não se dedicar. Vamos ser honestos. Quando você entrou lá no seu primeiro emprego, poxa, se não era bom, você ficava estressado o tempo inteiro. Ou mesmo o emprego que você está hoje, de repente você está estressado lá porque não é legal. Agora, eu me dou mesmo porque eu falei para o Mário, falei para a Edilane, falei na mentoria, eu gosto do que eu faço. Eu acho muito bacana. As novelas, né, que são os processos, são muito interessantes. A gente consegue, na verdade, auxiliar a sociedade como um todo, seja autor ou réu. O perito tem a função técnica de ajustar isso, né, de equacionar, de equilibrar, de resolver os problemas técnicos.